Olá, meus queridos alunos e minhas queridíssimas alunas, com vocês hoje, César Perini. Nós sabemos que o professor Rony costuma fazer a mediação dos nossos painéis aqui, mas ele, com um compromisso pessoal, não pôde estar aqui com todos e já se desculpando, já faço aqui as vezes dele. Hoje, com nada mais, nada menos, professor Flávio Tarturci, que vai nos brindar com essa aula aberta, desafios atuais do direito civil no direito contemporâneo. Fazer a apresentação do professor Flávio Tartus, para mim, de certa forma, muito fácil, levando em consideração a proximidade que tenho dele, e eu gosto de dizer que a proximidade dele só me fez crescer, e eu agradeço muito. Mas o professor Flávio Tartus é mestre e doutor em Direito Civil, né, pela PUC, mestrado pelo doutorado, ele também aqui na USP, aqui de São Paulo, na Faculdade de Largo de São Francisco, onde tem sua graduação, é pós-doutorando também pela Faculdade de Largo de São Francisco, orientação do professor José Fernando Simão. Nós temos aqui o professor Flávio como coordenador do programa de especialização de vários cursos da Escola Paulista de Direito, mas também coordenador do programa de mestrado, estrito sensu, da Escola Paulista de Direito. E nesse momento, importantíssimo dizer que é diretor da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, e sem, claro, deixar de citar, acredito eu que um dos civilistas que mais vende livros, ele tem, na verdade, uma obra referencial nesse nosso curso. Cito ela em sala de aula, professor Flávio, sou professor, leciono nesse curso em 2 módulos diferentes, um de reais, que por sinal sabe muito bem, esteve na minha banca, citei você, e um outro que me chamaram para falar sobre responsabilidade civil e elementos da responsabilidade civil, então, inevitavelmente, não citá-lo, levando em consideração o seu trabalho de doutoramento. Professor Flávio, mais uma vez, muito obrigado por poder brindar com você nessa nossa noite, um tema que nós já conversamos no passado em outras oportunidades, mas fico muito feliz, mais uma vez, de trabalhar ao seu lado. Obrigado. Vou passar a palavra, fique à vontade, é uma aula aberta, não pretendo interrompê-lo, como de costume assim faço, e deixamos as perguntas dos alunos aqui, que eventualmente chegar, e alguns outros temas que você sabe muito bem, que nós já gostamos de trabalhar aqui para o finalzinho, aí, nos últimos 15 minutos. Professor Flávio, muito obrigado pelo convite de fazer essa aula magna, e eu, na qualidade de professor desse curso, poder dividir essa noite, para mim, me deixa muito feliz. Vamos deixar vocês com os alunos. Muito obrigado. Obrigado, César, meu caro amigo, meu ex-aluno, hoje meu colega, né, meu colega lá no mestrado e também na especialização da Escola Paulista de Direito, também coordenador lá do nosso núcleo de Direito Imobiliário da ESA da OAB São Paulo. Fico feliz de estar aqui na ESA Nacional, vê-lo aqui na ESA Nacional, né? Hoje o professor Rony Prois, meu querido amigo, desde 2003 ia fazer mediação, mas está voltando da Itália. Eu acompanhei o professor Rony aí pelos seus sua jornada acadêmica, né, por Roma, né, mas claro, uma jornada regada a muito vinho e uma boa comida italiana, né? Eu vi lá, acompanhei tudo, né, o professor Rony postando lá os pratos e também os painéis que ele mediou nesse grande congresso que foi feito da ESA Nacional com a Faculdade La Sapienza de Roma, né? Então, fico feliz que no final você acabou aqui, professor César, e claro, né, nós temos convivido bastante nos últimos tempos, sobretudo na IPD, mas também nesse último semestre, né, na ESA do AB São Paulo, então podemos aqui trazer aqui algumas provocações para os alunos. Eu também sou professor desse curso, é que eu ainda não gravei o meu primeiro módulo, né, mas fui convidado também, fico muito feliz, né, para essa pós-graduação em advocacia civil aqui da ESA Nacional. Quero agradecer ao Rony também pelo convite e agradecer ao nosso presidente, o Beto Simonetti, né, também por estar presente aqui nessa pós-graduação. Eu vou fazer um corte aqui para algumas provocações, né, sobretudo um corte específico que interessa muito a advocacia civil, que é o corte que o professor César sabe muito bem que eu gosto de tratar, envolvendo lei da liberdade econômica e pandemia de Covid-19. É claro que nesse corte eu vou focar, sobretudo, em temas de direito contratual. Se depois nós temos um tempo muito curto, de 1 hora, né? O professor César tem acompanhado, tem falado 2 horas, 2 horas e meia só sobre esse tema, mas se sobrar um pouco de tempo, né, dentro dos desafios atuais do direito civil contemporâneo,
poder falar um pouco aí de família e sucessões. Se não, fica para um próximo encontro, ou até mesmo aqui na pós-graduação de Advocacia Civil da ESA Nacional. Bom, nos últimos anos nós tivemos, sem dúvida alguma, transformações importantes no campo do direito civil e transformações de digamos assim, um choque de visões diferentes no campo do direito obrigacional barra contratual. Isso porque, e é comum em início de século, né, ou até início de séculos, né, a humanidade, e sobretudo aqui no nosso país também, a realidade social, jurídico e até político brasileira, é comum, início de século, a sociedade se enamorar por teses libertárias, né, ou teses liberais. Isso aconteceu, né? Isso é sempre comum naquele pêndulo, movimento pendular da história, né? Eu até gosto de usar uma expressão em alemão que é Zeitgeist, né? O fantasma do tempo, né? O espírito do tempo, melhor traduzindo, né? E aqui no Brasil não foi diferente, né? Porque nós tivemos em 2019 a edição de uma medida provisória com uma feição muito, digamos assim, libertária, que foi a medida provisória 881, né? Conhecida como MP da Liberdade Econômica. Ela surge no Ministério da Economia, já era prevista essa MP, né, com o objetivo de diminuir a intervenção do Estado e a intervenção também do Judiciário, né, nas relações contratuais e obrigacionais. E, num primeiro momento, o objetivo dessa MP era uma intervenção, digamos assim, aguda, e uma intervenção que envolveria qualquer tipo de relação contratual. Lembro que na conversão dessa MP em lei, chegou-se a cogitar até a alteração de artigos do Código de Defesa do Consumidor, né? O que não acabou vingando, né? Na verdade, o que aconteceu é que, na conversão da MP 881 na Lei da Liberdade Econômica, claro, né, cada um tem uma visão diferente, né? Eu vou dizer aí do meu ponto de vista, né, aquilo que eu vi, ou as minhas experiências dessa conversão, a MP 881 ela acabou sendo muito controlada. Por quê? Porque os civilistas acabaram, é verdade, naquele momento até de uma forma desordenada, os civilistas acabaram atuando no Congresso Nacional para fazer alguns controles dessa lei. E no final das contas, quando se fala em relação contratual, o foco da Lei da Liberdade Econômica é muito claro, né? Pelo artigo 3º, aliás, o artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, né? Ali nós temos no artigo 3º o coração da lei, porque nesse artigo 3º nós temos a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. E se vocês fizerem a leitura do artigo 3º da lei no inciso 5 e no inciso 8º, que são dois artigos muito importantes para o direito civil brasileiro, né, fica muito bem claro ali que o foco da lei é o contrato, ou digamos assim, o foco da lei são os negócios jurídicos empresariais e paritários, ou os contratos empresariais e até mesmo civis paritários, né? Contratos geralmente celebrados entre empresas, né, com um grau de sofisticação muito alto, e contratos que, mais uma vez, na minha visão, porque esse tem sido o meu foco principal da advocacia nos últimos anos, contratos cujas disputas geralmente não vão para o Poder Judiciário, podem ir, mas geralmente não vão, as disputas acabam indo para o campo arbitral, para o campo das arbitragens, né? Então, esse é o foco, do ponto de vista contratual, da Lei da Liberdade Econômica. É uma lei dirigida, sobretudo, para contratos empresariais, contratos entre empresários, ou até contratos civis, mas contratos que são paritários, né? Contratos que, quanto à elaboração, há uma igualdade, uma pactuação ampla, né? As partes sofisticadas, orientadas por seus advogados, acabam prevendo aí a alocação de riscos, né? E aí são, né, esses contratos, geralmente contratos de infraestrutura, contratos de construção, né, contratos de seguro empresarial, contratos de aquisição de empresas, né, contratos de parcerias para realização de obras, entre outros, né, sem dúvida alguma, grandes contratos. E aí, nesse sentido, meus caros, a doutrina, sobretudo com os enunciados que foram aprovados
nas 3 jornadas de direito comercial, enunciados, né, que tem uma importância muito grande, porque a jurisprudência do STJ, a jurisprudência que forma realmente a convicção do Poder Judiciário em matéria de direito privado no Brasil, repito, jurisprudência do STJ, já vinha dizendo que esses contratos, eles demandam menor intervenção. Eu lembro até um julgado muito importante da terceira turma, envolvendo, né, um tema do momento, né, os contratos agrários celebrados entre empresas, né, e lembrando, né, que o Estatuto da Terra é, sem dúvida alguma, a lei mais intervencionista em matéria contratual do Brasil, é mais intervencionista até do que o Código de Defesa do Consumidor. O Estatuto da Terra ele é intervencionista porque protege o produtor, né, aquele que desenvolve atividade agrária, e protege a atividade em si. Então, é uma lei protetiva do ponto de vista subjetivo, porque protege o produtor, e do ponto de vista objetivo, porque protege a atividade. Né? E aí, um julgado anterior até a Lei da Liberdade Econômica, relatado pelo ministro Sanseverino. Aliás, sempre que o ministro Sanseverino tem a oportunidade de falar, né, eu lembro aqui a última vez que eu ouvi falar foi no congresso da AIDA, né, na Associação Internacional dos Seguros, em Gramado, esse ano, maio desse ano. Né? Aliás, o professor César, foi a minha segunda Covid, né, primeira viagem que eu faço. Aliás, o ministro Sanseverino não foi, ele participou de vídeo. Né? Teve um surto lá nesse congresso, aí fez bem o ministro Sanseverino, porque várias pessoas pegaram Covid nesse congresso. Foi a minha segunda Covid, né? Foi em maio desse ano. E nesse evento, o ministro Sanseverino destacou esse importante julgado, né, anterior à Lei da Liberdade Econômica, dizendo que, mesmo em se tratando de contrato agrário, era um caso envolvendo arrendamento, direito de preferência, né, se haveria o direito de preferência lá nos termos do Estatuto da Terra, por se tratar de uma hipótese em que as partes eram empresários, né, se afastou o direito de preferência nesse caso. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês, esse tema é um tema muito importante na atualidade. Né? No meu radar, sobretudo para pareceres jurídicos, esse tema tem aparecido. Né? Sem se tratando de contratos, aí, o pessoal do Brasil que me assiste, né? O agro está com muita força, né? É um tema importantíssimo. Então, esse é um tema relevante. Se com a Lei da Liberdade Econômica, eu afasto o direito de preferência favorável ao arrendatário quando as partes são empresárias. E o ministro Sanseverino, não só ele, mas também toda a terceira turma, respondeu que sim, que seria afastado o direito de preferência. Então, esse julgado já traz aquela ideia de que os contratos empresariais, mesmo com a unificação da matéria no Código de 2002, os contratos empresariais demandam uma menor intervenção dos julgadores. Né? E aí eu chamo a atenção na Lei da Liberdade Econômica, primeiro para o artigo 3º, inciso 5, que traz uma ideia de força obrigatória, de respeito da força obrigatória da convenção, o respeito ao pactuado, e ali positiva o princípio da autonomia privada. Atenção que esse é um ponto importante. Na MP, o artigo 3º, inciso 5, falava em autonomia da vontade, né, dando aquele ar liberal libertário. Ao passo que na lei fala-se em autonomia privada. E vocês vão dizer, bom, Tartuccio, eu aprendi que são a mesma coisa. Não, meus caros. Como já apontavam Pontes de Miranda, Orlando Gomes, Rubens Limões de França, aliás, está aqui, ó, em homenagem a ele, a Enciclopédia Saraiva de Direito, essa coleção em vermelho aqui no meu escritório. Eu adoro essa coleção, uma grande obra. O pessoal fala tanto da coleção Pontes de Miranda, né, o Tratado de Direito Privado, que está ali também no fundo, é uma grande obra, mas olha, essa obra aqui, todo bom advogado tem que ter. Enciclopédia Saraiva de Direito, um clássico, né, organizada pelo Rubens Limões de França. Também, mais recentemente, Paulo Lobo, Gustavo Tepedino e toda a minha geração de civilistas, né, apontando que a autonomia da vontade há muito tempo foi substituída pela autonomia privada. Né? E o conceito de autonomia privada está no artigo 3º, inciso 8º da Lei da Liberdade Econômica, que, mais uma vez, reforça a força obrigatória da Convenção nos contratos empresariais paritários, está lá mencionado, né, negócios jurídicos paritários. Né? Aliás, quem colocou essa expressão foi o relator Jerônimo Gurgen,
na Câmara dos Deputados, assessorado pelo professor Maurício Bunazar. Né? O professor Maurício Bunazar assessorou informalmente, na verdade formalmente porque ele é citado pelo deputado, né? Assessorou o deputado Jerônimo Gurgel e ficou lá negócios jurídicos paritários, né? Então, o artigo 3º, inciso 8º da Lei da Liberdade Econômica prevê a ideia de que tem que se preservar o que foi convencionado, ao passo que as normas de direito civil, empresarial, entre outras, teriam apenas uma aplicação subsidiária ao avançado. E aí a mudança importante frente ao texto da MP, vírgula, exceto normas de ordem pública, normas cogentes. Essa é a ideia de autonomia privada. Quando eu vou pactuar, e isso vale para todo o direito civil, quando eu vou pactuar uma matéria, qualquer matéria que seja, isso vale também para negócios jurídicos familiares, né, matéria de regime de bens, pactuação de união estável, né, celebração de pacto antinupcial, celebração de contrato de convivência, né, vale também para as holdings, que esse é um tema que eu vou querer falar aqui, porque tem muita coisa errada sendo feita por aí, muitas ilicitudes, né, eu tenho brincado, né, e vendidos na internet, arraste para cima nulidade absoluta, arraste para o lado nulidade relativa, né? Então, eu vou falar sobre isso, mesmo nos negócios jurídicos sucessórios, né? Essas holdings que estão se proliferando por aí, eu tenho que observar normas cogentes ou de ordem pública, sob pena de nulidade absoluta, né? Então, eu tenho dito isso, cuidado, mesmo na lei mais liberal do Brasil, é uma lei que namorou até com uma visão libertária, mas que foi controlada, uma lei muito importante, que é a Lei da Liberdade Econômica, e uma boa lei no final, só fazendo uma nota, na MP havia lá um objetivo de engessar a desconsideração da personalidade jurídica, né, nas relações civis, colocando o dolo como elemento, e aí tiraram o dolo, né? O dolo não é requisito essencial, basta um ato ilícito, que pode ser doloso, culposo ou em abuso de direito, independentemente de culpa, dependendo do caso concreto, para aplicar a desconsideração, né? Então, a verdade é que, voltando, a lei da liberdade econômica foi muito controlada, é uma boa lei, tem um foco principal, ela acaba consubstanciando muita coisa que o STJ já dizia, né? E muito que a doutrina já dizia, sobretudo a doutrina do direito empresarial, /comercial, nas jornadas de direito comercial, nas 3 jornadas que foram editadas. Aliás, depois os senhores podem ver enunciado 21, enunciado 23 da primeira jornada de direito comercial, que consubstancia muito que a Lei da Liberdade Econômica acabou prevendo. Bom, então veio a lei, né? A lei, aliás, trazendo previsões que para mim são óbvias também. A revisão do contrato é excepcional e limitada. A revisão do contrato civil é excepcional e limitada. 421, parágrafo único, né? 421, também o último inciso A. 421A, o último inciso, né? Rever o contrato é a última medida a ser tomada. Já era assim, senhores. A revisão do contrato civil, pela teoria da imprevisão ou pela teoria da onerosidade excessiva, seja a teoria que você segue, né? Eu sigo a afirmação de que o Código Civil adotou a teoria da imprevisão, ela praticamente não existia até a pandemia, né? Porque a jurisprudência, sobretudo o STJ, vinha dizendo que tudo que era alegado, né, era evento previsível. Então, se os senhores pegarem, por exemplo, o caso que foi o teste de fogo da revisão dos contratos civis, logo que o Código Civil entrou em vigor, que foi o caso da soja lá de Goiás, o que disse o STJ? Olha, problemas de oscilação de preço, problemas inflacionários, problemas de mercado, né? E até problemas de praga, peste, cuidado, não a peste que atinge o ser humano, mas a peste que atinge a plantação. Tudo isso, disse o STJ, é motivo previsível para a revisão do contrato. E como o Código Civil, nos artigos 317 e 478, exige para a revisão, eu acho que o melhor artigo é o 317, não o 478. 478 é um artigo de extinção, mas a maioria da doutrina entende que são os 2 artigos, né? Como o 317 e 478 exige o fator imprevisibilidade, né? O artigo 317 fala em motivos imprevisíveis e o 478 fala de acontecimentos imprevisíveis extraordinários, o STJ
acabou dizendo que tudo isso era previsível, né? E que, portanto, não caberia a revisão do contrato, né? Duas notas rápidas aqui. Primeira, poxa, Tartuccio, então inflação, problemas de oscilação de preço, problema cambial, tudo isso é previsível para a jurisprudência? Sim, né? Na visão clássica da jurisprudência do Supremo, quando o Supremo julgava direito civil para uniformizar a jurisprudência como última instância, e depois pelo STJ, o entendimento é que esses problemas são previsíveis. Por quê? Uma afirmação que marca muito minha geração, né? Desde que eu nasci eu falo isso, né? Desde que eu nasci o Brasil tá, eu sempre falei isso, né? Desde que eu nasci o Brasil está em crise. Então, um empresário ou alguém numa relação civil, não numa relação de consumo, tem que prever quando vai celebrar o contrato que isso pode acontecer. Então, tradicionalmente, eu tinha uma visão crítica, ainda tem em parte em relação a isso, mas é o que é consolidado, né? Tudo isso é previsível e enseja a revisão do contrato. Essa é a primeira nota que eu gostaria de falar. A segunda nota diz respeito a uma dúvida que pode surgir. Alguém poderia levantar a mão e falar, poxa, Tartuccio, mas você está dizendo que a revisão contratual não funcionava antes da pandemia, mas eu lembro lá da revisão dos contratos de leasing, né, de aquisição de veículo, né, pessoal que tem minha idade aí, quem se formou lá no final da década de 90, eu advoguei muito nessas ações, porque eu me formei em 98 e a crise cambial é de janeiro de 99. Não vai pensar, eu era recém-formado, eu não advogava para as empresas de leasing, não, eu advogava para os consumidores, né, para quem adquiriu esses veículos. Aí vocês vão dizer, poxa, Tartuccio, mas aí não foi dada a revisão contratual? Sim, mas essa não foi a revisão contratual do Código Civil, né, da teoria da imprevisão, na época da teoria da imprevisão, que ainda não era positivada, falando de 99, e que foi positivada pelo Código de 2002 nos artigos 317, 478. Né? E a revisão aí é do Código de Defesa do Consumidor, é a revisão com base na teoria da base objetiva, que foi adotada pelo CDC. E o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 5, ele não exige a imprevisibilidade. Basta um fato novo, um fato superveniente, que causou onerosidade excessiva para rever o contrato. Então, esse é o panorama, né, da Lei da Liberdade Econômica até 2019, 2020. Nós começamos a debater a Lei da Liberdade Econômica, a escrever sobre ela, inclusive lá no Instituto, né, nos artigos publicados no Instituto que eu tive a honra de fundar, o professor César também faz parte, né, e sou o primeiro presidente, que é o Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Então, a gente começou a debater a Lei da Liberdade Econômica. Antes de passar para a pandemia, né, eu só quero fazer uma observação também que eu acabei me esquecendo. Se a gente pegar a Lei da Liberdade Econômica mesmo, assim, o que tem de novo no Código Civil alterado, é o último inciso, isso vai ficar para uma outra aula também, porque o tempo aqui é escasso, o último inciso do artigo 113, parágrafo 1º do Código Civil, como elementos para a interpretação dos negócios jurídicos em geral, né? O que está ali, sobretudo, antes desse último inciso, já estava no Código Comercial de 1850, nas máximas de Poitiers, né? Mas a racionalidade econômica ali é a grande novidade. Né? Mais uma cláusula geral, né? É impressionante, né? Cada governo, por uma questão ideológica, faz a sua cláusula geral, traz a sua cláusula geral, como foi com o Código Civil de 2002, a própria função social do contrato, a consagrada boa-fé objetiva, que a gente está aí até hoje. Boa-fé objetiva a gente sabe mais ou menos o que é, né? Sabe delimitar. A função social do contrato, eu concordo em se dizer que é um conceito ainda em construção, né? Com mais de 20 anos do Código Civil. Mas a gente tem mais uma cláusula geral, que é racionalidade econômica, que nós vamos ficar aí 20, 30 anos para dizer como preencher essa cláusula geral, esse conceito indeterminado, racionalidade econômica, e aí haveria a grande novidade do artigo 113 e da Lei da Liberdade Econômica. Então a gente começou a discutir essa ideia, princípio da intervenção mínima, autonomia privada, mesmo assim a necessidade de se respeitar normas de ordem pública, né? Essa história de que a revisão já era exceção, e aí começou o ano de 2020, né? Eu lembro que eu estava em Portugal, em Lisboa, as pessoas já começaram a por lá usar máscara, e eu não sei porque eu já tive a impressão que a coisa não ia ficar boa. Né? O professor César me conhece, sabe muito bem disso. Eu
estava até relembrando isso, César, eu desde a criança, eu sempre fui catastrófico, né? Como bom civilista, eu sou pessimista, até porque o civilista pessimista, e o civilista geralmente o é, ele se protege, né? E protege também os clientes. Eu sempre falo isso em aula, né? O bom jurista é aquele que é pessimista porque é o que protege o cliente, né? Nós somos advogados, nós não somos empreendedores de internet, né? E nem vendedores de curso de coach, né? E nem de coisas que não dão lastro, né? A gente, pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade de dar lastro às coisas, né? E aí, eu estava lembrando, viu, César, meu primeiro trabalho em feira cultural foi de vulcão erupção. Depois eu fiz da Segunda Guerra Mundial. Depois eu fiz um de pandemia no colégio. Né? Então, sempre tive um interesse em relação a isso. Então, quando a coisa começou a ficar muito complicada, antes de chegar aqui, eu já estava dizendo, né, é que depois, o César convive comigo há muito tempo, mas eu falava assim, já antes de chegar a pandemia, o início do século XXI tende a ser igual ao início do século XX. E eu não falava de fome tanto, falava peste e guerra, né? Eu entrava em sala de aula e as pessoas falavam, esse cara é maluco, é louco, é o cavaleiro do apocalipse. Eu tinha até esse apelido entre os meus amigos civis. É que eu acertei as coisas, as pessoas pararam de falar isso, né? Aí começou aí a pandemia, e vocês podem ver no meu canal no YouTube ou até no Instagram, eu fui um dos primeiros a dizer, isso não vai durar alguns meses. Né? Tem uma live famosa minha do Simão, que eu acho que é de abril de 2020, que a gente fala isso. O Simão até fala, já vai diminuir. Eu falo, você acha que vai diminuir? Né? Então, eu já tinha a impressão e falava, desde o começo, e lendo sobre a pandemia, porque eu estudei bastante, que essa pandemia ia durar 2 anos, como realmente durou. É o vírus agora que estabilizou. Né? Que eu não vou entrar no mérito por quê, mas cada um interpreta como quiser. E eu dizia mais, isso vai mexer com as bases jurídicas de todo o direito civil, como realmente aconteceu. E falava mais, a segunda onda da pandemia vai ser devastadora. Porque, senhoras e senhores, todas as ondas de pandemia viral, todas da história, todas as histórias de pandemia, a segunda onda foi muito pior do que a primeira. E eu conclamo vocês, meus caros, nós da área jurídica, quem não voltou a fazer isso, a gente tem que voltar a estudar, gente. Parar de ficar lendo besteira em Zap Zap, Facebook. E ler isso aqui que está atrás de nós, voltar a estudar. Eu sei que a internet traz uma série de facilitações e as pessoas não querem abrir um livro para estudar, mas as respostas e as boas fontes, ainda mais a nossa área que é muito técnica, elas estão todas ali. Né? Então veio a pandemia, né, e houve aquele lockdown geral, que é uma prática milenar. Né? Eu já nesse momento falei, olha, nós vamos ter algumas fases, eu já pensava comigo, nós vamos ter algumas fases diferentes da pandemia. A pandemia vai passar por fases diferentes. E eu já sabia que a segunda onda, repito, ia ser muito pior do que a primeira, como foi. Né? Uma vez eu falei num grupo que o César tá, olha, nós vamos ter 5 mil mortos no ano que vem. A pessoa, você é o cavaleiro do apocalipse. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Né? Pessoal, é só ler livro. Tudo isso que está acontecendo hoje na humanidade, nesse início de século XXI, é guardadas as devidas proporções, repetição do início do século XX e de outros séculos também. E por que o direito civil deu a resposta tão bem? Porque deu. Né? Aliás, o direito civil ajudou a construir a civilização e, mais uma vez, o direito civil deu uma resposta até melhor do que as outras áreas. Né? Eu até, lá na ESA, voltei a ter contato, na ESA São Paulo, voltei a ter contato com pessoas de outras áreas, e da própria OAB de São Paulo, que eu sou conselheiro, os meus colegas falam, olha, para a área penal e a área trabalhista, a pandemia foi um desastre. Para a área civil, a gente não pode dizer o mesmo. Porque o advogado que entendeu bem o fenômeno trabalhou muito bem. Eu mesmo, meu apelido aí aqui em casa, hoje eu estou no escritório, é Doutor Covid. E eu me especializei em efeitos jurídicos da pandemia para o direito civil, sobretudo para os contratos. Me especializei. Hoje fiz, inclusive, uma ordem processual, uma arbitragem, envolvendo pandemia. E os casos que me chegam ainda são sobre pandemia. A importância do advogado na nossa área é entender o fenômeno.
As escrituras passaram, as escrituras, os divórcios, os inventários, os testamentos passaram a ser feitos pela via digital. Agora veio, inclusive, vem aí a lei do SERP, né? Que essa é outra tendência do direito civil também, uma tendência de reduzir burocracias, extrajudicialização, isso também fica para uma outra aula, né? Então, tudo sendo feito eletronicamente, as audiências feitas virtualmente, vou dizer, na minha área de arbitragem, as audiências virtuais são muito melhores do que as presenciais. Possivelmente a gente não volta mais para a audiência presencial. Né? As reuniões, as aulas, né? Esse tipo de aula, por exemplo, não existia antes da pandemia. Né? Eu prefiro presencial também, o César sabe disso, né? E a gente trabalha em curso presencial aqui em São Paulo. Mas, assim, a história da resiliência humana é uma coisa, assim, impressionante, né? Porque é isso que faz a humanidade, inclusive naquele livro com esse título Humanidade, é a condição de resiliência, a condição de adaptação, né? Os meus amigos, os meus colegas falaram, Arthur, se você voltou para o direito civil clássico, ficou conservador de novo? Sim, porque eu percebi com a pandemia que o direito civil clássico, com as suas categorias consolidadas por séculos, foi o que funcionou. Aí a gente discutiu caso fortuito, força maior, impossibilidade, desaparecimento do objeto, cláusula rebus sic stantibus, teoria da imprevisão. Tudo isso é muito velho, muito antigo, né? E foram esses institutos, sobretudo no direito obrigacional e contratual. Eu gosto de todo o direito civil, mas eu tenho uma predileção e uma preocupação muito grande com o direito obrigacional e contratual, né? As respostas foram dadas a contento. Né? E aí, já depois de 2 anos de crise pandêmica, já indo aí, eu tenho que entregar aqui para o César 15 para as 8 para as perguntas, o que a gente acabou cristalizando? Inclusive, o que eu vou falar agora acabou orientando os 2 precedentes que surgiram no STJ sobre revisão dos contratos e pandemia, né? Que são precedentes relatados pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Aliás, eu tenho a honra de ser citado nos 2 precedentes, mais especificamente foi citado o professor Anderson Schreiber e foi citado o professor Zé Fernando Simão na nossa obra Código Civil Comentado. Né? Ela está aqui embaixo, o meu computador está em cima dela, mas tem ela aqui do lado. Vou pegar aqui rapidinho. Acho que essa aqui é a primeira edição, que é essa aqui. Né? Aqui embaixo está a 4ª, que é essa obra aqui. Né? Na mudança, acho que da 2ª para a 3ª edição, o livro está na 4ª, a gente se reuniu, essa obra é escrita por mim, pelo Simão, pelo Schreiber, pelo Marco Aurélio Bezerra de Mello, desembargador do Rio, e pelo Mário Delgado, e tem lá uma apresentação muito bem elaborada, um prefácio da nossa madrinha, a professora Giselda Maria Fernandes Novaes Seronac, né? Quando houve a mudança da 2ª e 3ª edição, o Simão teve uma grande ideia, vamos colocar tópicos no código chamados pandemia. Por quê? Porque a gente já sabia lá atrás que os efeitos iam durar durante muito tempo. Não existe novo normal. Não há, isso que a gente está vendo agora não é novo normal. As pessoas não perceberam. Nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente do que era. Né? Até porque há uma relação da guerra com a pandemia, historicamente sempre foi assim, né? Da má distribuição de renda, fome, entre outras coisas. Então não existe novo normal. Foi o que o Simão disse, realidade A, aquela realidade da bela época que a gente viveu até 20 de março, 15 de março de 2020, a realidade B, né, que na verdade não terminou ainda, né, tem que esperar decretar o fim da pandemia, agora começa, termina a realidade B, né, isso deve acontecer esse ano, e a realidade C, que é a realidade pós-pandêmica. Né? O direito civil, ele mudou substancialmente, estou falando aqui, revisão contratual não existia, agora existe. E o que a gente falava lá atrás, se vocês entrarem na coluna do IBD Conte, migalhas contratuais, e lerem lá um texto do Schreiber, um texto do Simão, entre outros artigos, do Salomão Rezedá, né, da Aline Terra, da Luciana Xavier, se vocês entrarem lá e lerem os textos, os senhores verão que o que eu vou falar agora e os precedentes do STJ
acabaram sendo orientados por muita coisa que a gente disse ali. Nós fomos proféticos nos textos que foram publicados. Primeiro, logo que começou a pandemia, então, a lei da liberdade econômica ficou doente de Covid. Porque em tempos de pandemia, Simão falou isso várias vezes e acertou todas as previsões, é necessária intervenção. Porém, não se pode dizer que a pandemia por si só é caso fortuito e força maior para gerar, com base no artigo 393 do Código Civil, uma exoneração total de responsabilidade do devedor. Porque se todos os devedores, seja em relações civis ou mesmo em relações de consumo, alegassem isso, a pandemia, caso fortuito e força maior, eu não vou pagar, eu não vou ter responsabilidade, a situação que já foi caótica ou pré-caótica ia virar um caos total. E nós chegamos a ter uma situação até, em alguns momentos, que a gente achava que estava começando o apocalipse. Né? Sim. Então, essa história de alegar caso fortuito e força maior ia gerar uma crise sem precedentes. Né? Ia gerar uma moratória ampla e restrita, que não foi admitida. Aliás, o Schreiber logo escreveu, não cabe generalizar que a pandemia, caso fortuito e força maior, ela pode ser caso fortuito ou força maior para aquele contrato em si. Né? Aí depois, Simão escreveu, esqueçam caso fortuito e a força maior e olhem para a base do negócio. E outros escreveram, extinguir o contrato é a última medida a ser tomada. Temos que conservar as relações contratuais, conservar vidas, conservar empregos, conservar empresas, conservar os negócios. E, aliás, o princípio da conservação do negócio jurídico vinha até então sendo associado com a função social do contrato. Né? Veja, a função social do contrato é como uma feição de conservar o contrato, preservar a autonomia privada, conservar a empresa. Né? Até tem um bom enunciado. Eu lembro que fui um grande escritório aqui em São Paulo, pouco antes da pandemia estourar, né? E falar da lei da liberdade econômica. E aí um colega que era desse escritório do Rio perguntou, esse enunciado 22, que fala da conservação, que a função social do contrato reforça a conservação contratual, assegurando trocas úteis e justas, né? Tem aplicação? Eu falei, claro que tem. E mal podia eu imaginar que ia ter uma enorme aplicação para conservar contratos durante a pandemia. Né? Não cabe a alegação de que a pandemia, caso fortuito e força maior, para gerar moratória ampla e restrita. Eventualmente, caberá a revisão contratual, e aí, seja a revisão contratual do Código Civil, 317.478, seja a revisão contratual do CDC, necessita da prova de que a pandemia gerou uma repercussão para o contrato. Gerou uma onerosidade excessiva específica. E aí o Simão falou sobre isso, eu também falei, essencial que aquele que pretenda a revisão contratual abra as contas, demonstre um problema econômico, demonstre uma perda do faturamento, uma perda de receita em virtude da pandemia. Até porque, senhoras e senhores, tem muita gente que teve resiliência, que se adaptou e passou a ganhar mais do que a pandemia. Vocês devem conhecer várias histórias de restaurantes que montaram um sistema próprio de entrega, montaram cozinha oculta e passaram a lucrar muito mais do que lucravam antes. Aí, como é que um restaurante desse vai pedir revisão do contrato de locação? Né? Do locação de tal restaurante? A pandemia trouxe até vantagem. Tudo bem que foi pela resiliência, mas trouxe. Né? Bom, no final das contas, os julgados acabaram sendo orientados sobre isso. A lei que foi feita, que foi o RJET, a Lei 14.010 de 2020, que tem origem no PL 1179, né, de 2020, foi feito por uma união de civilistas, aí os civilistas atuando de forma ordenada, sobre a grande liderança, um dos grandes líderes do direito civil contemporâneo no Brasil, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, ele liderou essa empreitada, ele, aliás, liderou outras também, né? Então, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior foi o líder dos civilistas na elaboração do PL, também na tramitação. E o artigo 7º, né, eu tinha lá minhas restrições, um artigo muito bem feito, né,
dizendo na visão tradicional que problemas orçamentários, problemas de mercado, oscilações, problemas de índice de correção, inflação, nada disso é imprevisível para rever contrato civil nos termos dos artigos 317, 478, 479 e 480. Porque essa era a visão tradicional que eu mencionei aqui. Né? E lá nos parágrafos dizendo que, no parágrafo primeiro especialmente, que essa norma não seria aplicada para os contratos de consumo e nem para os contratos de locação, que têm sistemas próprios de revisão. Aliás, a locação, né, foi um dos primeiros contratos a sentir o baque, né? E aqui no Brasil é diferente, a gente tentou até colocar, porque o nosso sistema europeu e na Europa, né, sobretudo, se você pensar em Portugal, por exemplo, alguém que loque um imóvel é tido quase como um banqueiro, um locador, né? É muito rico, né? Então, existe todo um sistema protetivo pró-locatário, né? E a gente tentou colocar uma norma, depois a gente fez uma mudança, era o artigo 10 do projeto, para olhar também para o locador. Nossa, nós tomamos muita pancada. Eu até escrevi lá, coloquei a proposta no Jus Brasil, muitas críticas sucessivas, né? Porque aqui no Brasil também existe um movimento pró-locador, não é só pró-locatário, é porque muita gente, né, pessoa, citando aí uma hipótese, pessoa aposentada, investe em imóvel, vive depois desse valor. Então, isso é muito difícil, né? E a pandemia mostrou isso como é difícil equilibrar a situação do locador e do locatário. No final, não veio lei sobre isso, teve o problema do IGPM também, e ficou muito no caso concreto, né? Os dois julgados do STJ, né? Veja que curioso, mesmo relator, mesma doutrina citada, mesmos artigos, né? Você pode procurar lá no site do STJ, revisão, contrato pandemia. No contrato de consumo, que era um caso de revisão de contrato de prestação de serviços educacionais, que foi um tema que a gente debateu bastante, né? O pessoal querendo desconto, porque não é mais presencial, é online. Era um caso de ensino universitário e a revisão foi afastada por uma coisa que foi muito dita nas nossas lives. Fechou tudo. E a universidade se esforçou para continuar prestando o serviço. O serviço foi prestado dentro do possível. Então não cabe revisão do contrato, né? Porque aí o critério foi, o serviço foi prestado dentro do possível, né? Eu até falo sempre com o César, dependendo, nós temos lá as pós que nós coordenamos aqui em São Paulo, da Escola Paulista de Direito, a gente passou até ter um contato maior com os alunos, né, César? Grupo de WhatsApp, a gente não fazia parte de grupo de WhatsApp com o aluno, e passamos a fazer parte, né, o tempo inteiro, né? Aliás, a pandemia acelerou mais ainda o mundo, né? Nós atendemos os nossos clientes full time, né? Somos nós e os médicos, né? Aliás, é uma prática que só existe no Brasil, né? E o outro contrato, e o outro caso, senhoras e senhores, que era uma revisão de um contrato empresarial de coworking, como houve o fechamento e o sistema de locação coworking, o locatário pedia revisão e provou que não tinha mais serviço de coworking e que houve uma queda brusca, olha aí, mostrou isso, abriu as contas, uma queda brusca do seu faturamento. Esse foi um ponto principal, se vocês pegarem lá, a coworking, coloca no site do STJ, né? Coworking, pandemia, a queda do faturamento foi um elemento essencial para rever o contrato. Só tome cuidado, do locatário. Tem alguns julgados aqui do nosso tribunal que dizem o seguinte, tem que olhar também, eventualmente, a queda de faturamento do locador, porque a pandemia atingiu a todos, né? Mas a queda do faturamento, aquela história de provar, abrir as contas, provar que teve um prejuízo, provar que a pandemia trouxe uma repercussão para o contrato em si, que houve onerosidade excessiva, passou a ser um fator predominante para rever o contrato, essa história de abrir as contas, né? Eu vou recomendar para vocês lerem depois o texto do Simão, que está no Migalhas Contratuais, e esqueçam o caso fortuito e a força maior e olhem para a base do negócio, até porque ele criou ali alguns critérios para a revisão dos contratos civis. Então, senhoras e senhores, já indo aqui para o final, do ponto de vista do direito obrigacional e contratual, e acho que essa matéria mudou bastante, e nós inauguramos a revisão dos contratos civis, né? Essa é uma matéria que mudou bastante, nós temos desafios ainda para saber, na realidade C, como essa matéria de revisão contratual vai ser construída, porque ela não existia antes. A pandemia abriu as porteiras para a revisão contratual, né?
Então, esse é um ponto importante, fica um baita de um ponto de interrogação, e esse é, entre muitos, um desafio atual do direito civil contemporâneo. Temos outros, né? Temos mudanças legislativas importantes, temos uma tendência de extrajudicialização, temos uma tendência de redução de burocracias, temos até a lei do SERP fez isso, e o projeto de lei de garantias, que com esse Congresso possivelmente será aprovado, vai concretizar isso, tira muita coisa do judiciário e manda para os cartórios. Nós temos agora na lei do SERP a adjudicação compulsória extrajudicial, cancelamento de compromisso de compra e venda extrajudicial. Né? Vai sair um livro meu e do Carlos Elias sobre a lei do SERP. O Carlos Elias colocou uma expressão ali que eu até estou utilizando, há uma tendência de emagrecimento do Poder Judiciário em matéria de direito civil. Né? Execução também, há essa tentativa de mandar para o cartório de protesto. Né? Então, esse é um outro desafio também, saber como será a advocacia civil no cartório, porque sempre há ali a atuação do advogado, e quais são os desafios que essa nova advocacia, com esse esvaziamento do Poder Judiciário, acaba nos trazendo. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, espero aí que seja o primeiro de muitos, né? Eu estava sempre com problemas na agenda, mas agora deu uma folga, né? Porque as coisas da ESA começaram, da ESA ao AB São Paulo passaram a andar naturalmente, né, César? E eu quero agradecer o convite, mandar uma saudação especial para todos os advogados que nos acompanham, mandar uma saudação para o Rony e também para a Daniela, que está aí na ESA Nacional, que nós já trabalhamos, inclusive, em outra instituição. Obrigado, César. Devolvo a palavra para você. Estou aberto aí para as perguntas nos 13 minutos que nos restam. Obrigado. Maravilha, professor. Sempre nos brindando de bons temas. É muito bom ouvi-lo. E, assim, para quem não conhece o professor Flávio de palestras, né? Está passando uma Scania aqui na Avenida Liberdade agora. Isso é uma coisa que só acontece aqui. Então, vocês devem estar ouvindo o ruído. Mas é impressionante assim os números, os dados, os números do julgado. Há colegas, né, Flávio, que gostam de dizer que você conhece os julgados do STJ melhor do que até a própria fonte de pesquisa do próprio STJ, algumas vezes. E não só para isso também, como os próprios enunciados do Conselho da Justiça Federal. Professor Flávio, eu tenho alguns pontos aqui que foram colocados pelos alunos, não me foi encaminhado os nomes deles, mas são algumas perguntas interessantes. A extrajudicialização, não é que eu acho que esse é o termo que você prefere, eu também, que é não necessariamente da desjudicialização, é exatamente o caminho de não ingressar ao judiciário do que eventualmente sair, já vinha sendo uma realidade, se tornou um ponto muito controverso, até mesmo por meio da resolução número 100 do CNJ, mas que parece que vem se consolidando cada vez mais e esse vai ser um caminho. A pergunta que veio aqui é se o papel do advogado, e nós estamos numa pós-advocacia privada, passa a ter um papel de ressignificação nessa extrajudicialização, ou seja, a possibilidade do advogado ter um papel, vamos dizer assim, mais ativo na administração da justiça com a atividade extranotarial, com os serviços extrajudiciais. Você acredita que isso se fortalece com a extrajudicialização? Sem dúvida, até porque, César, olha, eu vou usar uma expressão que eu ouvi o Paulo Lins e Silva, decano da advocacia do direito de família no Brasil, falar no Congresso Paulista do IBDFAN, isso serve para todos vocês. Tá? Quem tem que fazer cláusula de escritura não é o tabelião. Quem tem que fazer cláusula de escritura, indo aí para família de sucessões, de inventário, cláusula de escritura de divórcio extrajudicial, cláusula de escritura de pacto antinupcial, que tudo isso você pode fazer pela via eletrônica, somos nós. Esse é um papel que a gente não pode abrir mão. Eu tenho visto muitos colegas deixando isso para o tabelião fazer com devido respeito. Não. Eu, aliás, todas as escrituras que eu faço, eu geralmente mando a minuta, inclusive as minhas pessoais. Né? Então, é primordial que o advogado saiba trabalhar no cartório e saiba não fazer ilicitudes. Eu tenho visto aí muitas, eu falei aqui de holding. O problema da holding é um modelo que se faz no Brasil. Né? Já adiantando, isso vai ser outra aula, né? Que é aquele modelo de esvaziamento patrimonial de tudo. Pega tudo lá que o patriarca e a matriarca da família tem, coloca tudo na holding. Isso é negócio jurídico indireto.
usando aí a obra do Túlio Ascarelli, né? Tem fundamento de nulidade no Código Civil, artigo 66, inciso 6 do Código, né? Que fala fraude à lei imperativa. Quando você esvazia tudo, coloca numa holding, você está fraudando olha aí o que eu falei no começo da aula, as normas de ordem pública relacionadas ao direito das sucessões, sem falar a legítima, que é também fraudada, e sem falar que você tem um contrato de sociedade cujo objeto é herança de pessoa viva. É nulo também. Tem 3 causas de nulidade. E geralmente tem simulação, que seria uma quarta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro, voltar para a nossa atividade efetiva, que é essa, não só de orientação, mas fazer as cláusulas e tomar cuidado para não fazer coisas ilícitas, coisas ilegais, que violam normas de ordem pública, né? Eu gosto sempre de dizer, eu sou geralmente alguém que é contratado para dizer que a holding é nula. Então é bom ouvir gente também que faz esse tipo de atuação, né? Se a holding não esvazia tudo, sem problema, mas geralmente o que eu tenho visto por aí é holding que esvazia tudo. Então, cuidado com o lastro das coisas. Nós estamos numa época, isso também é marcante início de século. Depois pesquisem sobre a quebra da empresa do Mississippi, né, que foi uma das hipóteses de bolha, um dos casos históricos de bolha na história mundial, né? Essa é uma marca dos nossos tempos também. Uma vontade da humanidade de fazer bolha e construir pirâmide, né? Eu faço essa brincadeira. O lugar que tem mais pirâmides no mundo não é nem no Egito e nem no México, é no Brasil. E a gente não pode chancelar esse tipo de coisa. Então, cuidado, né, com a sua advocacia, com aquilo que você vai trabalhar, com esses atos de planejamento que a pandemia também acelerou, planejamento contratual, familiar. Hoje, dia 17, coloquei no meu Instagram, Flávio.Tartus, coloquei hoje uma decisão da Nancy que envolvia lá, eu brinco, planejamento. Ela reconhecendo fraude de execução, independentemente de ter averbado na matrícula a restrição. Então é isso, César. A gente tem que relembrar as nossas funções e tomar cuidado com as coisas sem laço. Muito bom. Foram citados 2 grandes exemplos, né, de julgados do STJ sobre a questão, sobre o viés contratual, mas sabe que, na verdade, esse não vai ser somente os desafios, né? Nós tivemos problemas com a questão não só dos contratos de locação no período de pandemia, mas nos períodos pós-pandêmicos, ou nesse finalzinho de pandemia, nós podemos colocar, porque são os desafios econômicos, né? Nós tivemos o disparado do IGPM e o Tribunal de Justiça de São Paulo nunca havia falado de revisão de índice de correção monetária. Esse foi um fenômeno bastante interessante, a necessidade de substituição do índice pelo outro, né? Ou por via judicial ou por via de intervenção. Os problemas, né, dos contratos associativos também, né, Flávio? Esse é um contrato também de natureza jurídica associativa, de conduta, por exemplo, de síndicos dentro de condomínio, quanto à impossibilidade da utilização de unidade autônoma, um julgado importante também que nós tivemos recentemente do STJ, e a decisão do STF. Julgou por abuso de direito, né? Esse do síndico, que o síndico estava abusando, né? Exatamente. E a ação do STF com a decisão que vem sendo renovada no lapso do não despejo dos aluguéis com valores inferiores a R$ 600. Eu acredito que nós tínhamos uma ideia que antes da pandemia de que a autonomia privada ia mudar de áreas, mas pelo bem ou pelo mal, eu acredito que nós estamos sendo oxigenados pela necessidade, acho que no final das contas, e acredito que seja bastante do princípio da conservação do contrato. E, assim, essa é uma dúvida que, assim, vem muito mais linha do que dos nossos alunos. Como que você vê essa mudança de necessidade social, e o direito tem que ser a resposta do fato social, com as possíveis novas leis que estão em tramitação? Ainda mais na esfera contratual, um possível distanciamento do direito social, contratual, empresarial, com o novo Código Comercial, que é uma coisa que eu tenho tomado um certo cuidado, a nova lei que trabalha a extrajudicialização das garantias, como que você vem projetando esses termos e em todas essas situações? Porque nós temos o diálogo da fonte, muitas das vezes nós temos um contrato que aparentemente é entre empresários, mas é de um lojista, muitas vezes frente de um shopping center. Como que você acredita que vão ser esses próximos desafios para frente?
Bom, sobre o projeto de lei das garantias, o IBDCont fez até uma nota técnica. Eu tenho uma preocupação com algumas previsões que tiram laço das coisas, né? Recarregamento de hipoteca, parece o subprime americano, né? Parece não é, né? Recarregamento de alienação fiduciária. Tem alguns mecanismos de extrajudicialização que estão ali que eu até concordo, né? Porque é caminho sem volta, mas há uma preocupação com algumas coisas sem lá. Eu tenho me preocupado muito com essa tentativa de, ou esse anseio de fazer as coisas, tirar dinheiro de pedra, né? Fazer as coisas sem laço, porque uma das funções do direito civil é sempre dar laço às coisas. Sobre o direito comercial, os contratos empresariais serem separados, a matéria está no Código Civil, mas é a matéria do Código Civil com menos intervenção. É isso. Eu acho que a lei da liberdade econômica acabou concretizando isso e até diminui o anseio, por exemplo, de se fazer uma lei própria para voltar a uma ideia de código comercial, né? O que eu vejo para frente, sem dúvida alguma, César, é uma extrajudicialização crescente e uma diminuição de burocracias. Mas a gente não pode fazer com que tudo isso, quer dizer, um aumento de liberdade, né, sem dúvida. Mas a gente não pode fazer com isso que isso também tire a nossa tradição do direito civil. Eu tenho dito muito isso, César, e a pandemia mostrou isso. O direito civil no Brasil, que aliás é igual ao direito civil da América Latina, né? Conversar com civil, eu não tenho tempo para contar essas histórias aqui, mas sempre que eu converso com um civilista de outro país, eu falo, é meu irmão, nunca vi o cara na vida e tudo que ele pensa, eu penso igual. E aliás, às vezes faço igual. A visão de mundo é igual porque o direito é o mesmo. O direito é de matriz romano-germânica da Europa continental ocidental. Esse direito privado, ele funcionou, funciona e funcionará, né? Para o bem e para o mal. O que tem acontecido muito é que aqui no nosso Brasil as pessoas não sabem perder, né? Ultimamente perdem e querem arrebentar com tudo, mas ele funciona, ele funcionou. Ele precisa de algumas mudanças e adaptações, sim, e acho que essas mudanças e adaptações serão cada vez mais com tirar a demanda do judiciário, extrajudicializar e reduzir burocracias. Só tem que tomar cuidado para que isso também não tire laço das coisas, tá bom? Em suma é isso, César. Eu vou a palavra porque nós temos 2 minutos para encerrar aqui a live. Maravilha. Então, professor Flávio, muito obrigado mais uma vez. Acredito que, em nome do professor Rony, posso dizer que você nos brindou mais uma vez, trazendo os principais temas, não só os atuais, mas os reflexos para o futuro da pandemia e os seus respectivos desdobramentos. Eu quero agradecer, em nome do professor Rony, da coordenação do curso, que me fez o convite de poder fazer essa mediação e que acredito que foi muito assertiva no final das contas, porque já trabalhamos bem e acredito que isso facilitou bastante. Não seria diferente com qualquer outra pessoa, com o professor Rony ou não, mas poder conversar um pouquinho é sempre muito bom e deixar os nossos alunos dessa nossa pós de advocacia privada, de advocacia civil, vontade aí de poder seguir nos nossos estudos e saber que as suas gravações estão por vir. Obrigado, professor Flávio, obrigado à nossa produção, a Daniela, a professora Vanessa, que nos ajudam aqui nos desdobramentos administrativos. Sendo assim, podemos encerrar. Não sei que o professor falava que queira fazer mais alguma consideração, já podemos colocar termo final nesse nosso encontro. Professor Então, só Flávio? para dizer obrigado e até uma próxima aula aqui na pós da ESA Nacional. Até mais. Obrigado, gente. Até mais.